Hoje vamos conhecer esta coluna BST DSP-12A. Fiquem por aí para conhecerem mais e melhor. Bem-vindos! Olá, olá, olá! Eu sou o Luís Oliveira e sejam muito bem-vindos ao canal da Gitana. Hoje temos aqui uma coluna, é amplificada e antes de começar o vídeo mesmo a sério com as especificações da coluna, as imagens da coluna e isso tudo, digo-vos só uma coisa, se quiserem um sistema de som que seja portátil, barato e muito potente, considerem estas BST, porque dentro desta gama toda a gente se vai surpreender. Estamos a falar numa coluna de duas vias, bem amplificada com um woofer de 12 polegadas, o próprio nome assim indica, 12A, 12 do tamanho do woofer, A de amplifier, mas já vamos a isso tudo ao pormenor. Quero só pedir-vos muito rapidamente uma subscrição a este canal, um like a este vídeo e acima de tudo, é verdade, um comentário no fim para saber o que é que achaste desta pequena grande coluna. Não vamos ouvir, mas para saber o que é que achaste no geral. Se quiser saber o preço, também, já sabem, o melhor preço e o melhor serviço, www.gitana.pt. Então vamos começar, vamos passar os olhos aos detalhes todos, mas creio que há aqui tanta coisa a destacar que não se torna simples de escolher uma ordem, a ordem certa. Começo por dizer que a coluna é muito robusta, a grelha é toda em metal, a placa do painel atrás também está muito bem conseguida para maior dissipação de calor, enfim, a coluna é surpreendente para estes valores, na minha opinião. Esta BST tem mais coisa menos coisa, 35 cm de largura, 35 de profundidade, com 59 cm de altura. Não é muito leve, mas também não é nada pesada, creio que está ali no aceitável, com 18 kg, carrega-se bem, coloca-se bem no stand e transporta-se muito bem. Até em ergonomia está muito bem conseguida, temos uma pega no topo e mais duas laterais, uma em cada lado, e aliás há aqui um pormenor que tem de ser referido, que nem todas as colunas têm. Em vez de apenas um encaixe 35 mm, que é universal, nesta coluna temos dois, um para ficar plenamente a direito e outro para ficar ligeiramente descido, com uma dispersão mais próxima. Imaginem que estão a tocar num bar pequeno em espaço, que tenham pessoas sentadas à vossa frente, algo assim, colocam o outro encaixe e conseguem uma dispersão e uma orientação mais próxima da coluna. No que toca à construção, resta falar em algo que já é comum a quase todas as colunas, que são estas laterais angulares para poderem colocar a coluna no chão e servir como monitor. Cria um ângulo de 50 graus. Dito isto, vamos aos destaques que não se veem, mas que são aqueles que verdadeiramente interessam. Referi logo ao início do vídeo que temos duas vias, podem ouvir estas colunas no espectro dos 52 Hz aos 20 000 Hz, proporcionados pelo woofer de 12 polegadas, um tweeter de 1 polegada, woofer para graves, tweeter médios e agudos, com uma potência de 400 watts RMS, ou seja, se dobrarmos, temos 800 de pico. Mas atenção, muita atenção agora, hoje em dia já vemos colunas de 12 polegadas que vão aos 600 watts, 1200 de pico, ou aos 700 com 1400 de pico, mas há algo que conta muito mais que os watts no que toca à intensidade do som. E sei que isso é algo que muita gente procura, se o som dá alto e dá bom. A intensidade depende muito de inúmeros fatores e não só da própria amplificação em si, dos watts que tem. Depende muito da construção, do espaço das colunas dentro da caixa, da própria caixa, da amplificação, etc. E é essa conjugação toda, esse bolo todo, é que vai determinar quantos decibéis a coluna debita. E esta BST, pasmem-se, está nos 134 decibéis de SPL. Eu repito, 134 decibéis de SPL. Incrível, tem uma qualidade brutal e é uma coluna que vocês têm mesmo de conhecer. Já agora, SPL é a pressão sonora exercida pela coluna, SPL, Sound Pressure Level. Agora, reparem noutro pormenor, a qualidade das colunas, para quem ouve, depende de vários fatores, como temos dito, mas um outro fator muito importante, tão ou mais que o SPL, ou os watts, é a dispersão. Quanto maior for a dispersão, mais qualidade traz ao ouvinte. E estas BST têm uma dispersão de 90 graus, o que, mais uma vez, é muito bom. Agora vamos conhecer o que falta, o painel que vai controlar todas estas especificações que acabamos de falar. E por ordem numerária, no primeiro painel temos duas ligações XLR, fêmea e macho, com um seletor para mic ou line e botão de volume. A primeira ligação XLR é a entrada e a segunda é uma through. Como se pode ler, o level controla a entrada e a through depois produz exatamente o mesmo sinal que chega à entrada. Este through pode ser usado para ligar várias colunas com DSP, por exemplo.
Uma nota importante é que a ligação da entrada não tem phantom power. Se quiserem ligar microfones diretamente, têm de ser dinâmicos. Se quiserem usar condensadores, têm de os alimentar antes de ir à coluna. No segundo painel, logo mais abaixo, vemos o segundo bloco e aqui temos duas ligações em jack 6.3 para usar em mono ou em estéreo. Aqui podem ligar instrumentos diretamente, mesas de mistura, controladores de DJs também, depende daquilo que vocês quiserem. O nível à entrada pode ser controlado com um botão dedicado também de volume. O terceiro bloco tem uma ficha em mini jack 3,5 mm para ligar dispositivos móveis, MP3, computadores, tablet, entre outros. Temos ainda duas entradas RCA que podem ser usadas para ligar equipamentos externos. Também, os controladores de DJ, por exemplo, são um bom exemplo disto também. E temos, à semelhança dos anteriores, um botão de volume dedicado a este painel. Nota importante aqui também, as entradas de jack e RCA não podem ser usadas em simultâneo, ou usam uma ou usam a outra. Logo abaixo, saída link out em XLR para enviar o sinal todo para outra coluna. O switch link out mode permite depois escolher se o sinal misturado é reproduzido em mono ou se é reproduzido em estéreo. Finalmente, na horizontal, temos o controle todo DSP. DSP é o processamento inteligente da coluna, digamos. Aqui podemos escolher logo os modos live, ideal para a maioria das aplicações ao vivo, DJ, recomendado para bares ou discotecas, speech, com melhor inteligibilidade para discursos, monitor, para usar como monitor de palco. O modo selecionado é indicado pelo LED respectivo que está ao lado. No botão de preset é que alteramos cada aplicação destas que já referimos. Em baixo temos ainda um interruptor de LED que liga ou desliga o LED frontal da coluna. Temos ainda indicação de limite, que indica que o limitador foi acionado porque a saída do amplificador excedeu o nível máximo ou porque houve alguma sobrecarga. É normal que este LED pisque de vez em quando, mas não permanentemente. Não podem ter isto sempre constantemente ligado. Finalmente temos o interruptor HPF e o que é isto? Este switch permite selecionar a frequência de corte do filtro de agudos, o High Pass Filter HPF. Se estiver em ON 120 Hz vai cortar as frequências abaixo disso. Aqui o melhor conselho, creio eu, é que se a coluna for usada a solo, deixem em off. Se pretenderem usar a coluna juntamente com o subwoofer, é recomendado o uso deste corte porque essas frequências já as vão ter no subwoofer. A coluna liga-se com um cabo de 3 pinos IEC e tem um interruptor on-off. Agora, podíamos ouvi-la, mas não haveria credibilidade para fazer jus à qualidade desta coluna. Acreditem que é brutal, que toca mesmo muito, tem mesmo muita qualidade, é bem definida, é quentinha, na minha opinião, é robusta. Eu acho que é uma coluna brutal. Malta, já sabem onde a podem encontrar, já agora, visitem o nosso site agitana.pt, vejam também o preço, façam a compra, porque com isto não há medo para ninguém. Amigos, por hoje é tudo, muito obrigado pela vossa confiança, pela vossa preferência, por terem estado desse lado. Da minha parte ficamos por aqui, espero que tenham gostado desta coluna, hoje com esta BST DSP 12A, e é isso, até um próximo vídeo. Agitana por aqui. Até já!